nossa casa está em festa. Esse sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver você sorrir. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver você sorrir. Que beleza! Gente, que maravilha! Olha, dispensa a apresentação. É um dos maiores palestrantes que eu conheço, Antônio Demarque, vários livros escritos. Vocês vão ter uma ideia pela palestra. Descendo à direita, os livros dele estarão à venda com um autógrafo depois da palestra. Antônio, a casa é tua, querido. Obrigado, querido. Como dizem nossos irmãos evangélicos, essas palmas são para Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. O pessimista acha que nada está tão ruim que não possa piorar. O otimista, entretanto, considera que nada está tão bom que não possa melhorar. O bom dia foi bom. Mas eu sou otimista. Acho que pode melhorar. Bom dia! Bom dia! Viu como melhorou? Basta querermos, tudo melhora. É assim mesmo, quando estamos confiantes em Deus, quando seguramos na mão de Deus, de hora em hora, tudo melhora. É assim que deve ser. É uma alegria muito grande retornarmos a essa casa, agora na nova sede, encantado. Tomei o passe, desci, fui até a lanchonete. Esse passeio, gente, é uma terapia. Se alguma coisa está ruim, tudo melhora só nesse passeio. A energia que tem aqui é uma coisa simplesmente divina. Eu me senti encantado, honrado com esse convite de mais uma vez estarmos aqui nesta casa de amor e caridade, os obreiros de Deus. Que bom, gente, estar aqui com vocês de novo. O nosso tema, o tema dessa manhã, desse dia lindo, nesse lugar maravilhoso, esse sol que brilha, é de confiança em Deus. Já diz a música, segura na mão de Deus e vai. Será que a nossa fé é suficiente? Ou nós só falamos, eu acredito em Deus, porque nós repetimos insistentemente, graças a Deus, mas a gente fala às vezes de forma automática, de uma forma até displicente. Eu acredito em Deus. Será que eu acredito mesmo ou é só da boca para fora? Porque se eu acreditar em Deus, eu tenho tudo na vida para que possa viver bem, com alegria no coração, com saúde, com felicidade, porque Deus nos dá a cada manhã em que acordamos, em que despertamos, tudo se renova na graça de Deus. Depende de nós, da minha fé, de eu acreditar de verdade. Porque a nossa fé é constantemente colocada em prova. Até que ponto eu acredito mesmo em Deus? Porque tem momentos que a gente vacila, porque quando tudo é bonança, quando tudo vai bem na vida, é fácil acreditar em Deus. Mas quando sobrevêm as tempestades, as angústias, as tribulações, a perda de um ente querido, a visita da enfermidade que nos prostra no leito de dor, quando somos desenganados por um médico que ele diz, o teu caso, se você tem fé em Deus, rogue a Deus, porque a medicina não tem muito o que fazer. É nessa hora que nós provamos se acreditamos em Deus ou não. É no momento de tribulação, de dor, de agonia, que nós vamos demonstrar a Deus que nós acreditamos nele de verdade. Tem uma história que um amigo meu me contou, não é uma história, é um fato verdadeiro. Ele estava em uma viagem de avião
Em determinado ponto dessa viagem, o comandante anunciou: afivelem os cintos que nós vamos entrar numa zona de instabilidade. Antigamente os comandantes diziam: nós vamos entrar numa zona de turbulência, mas agora, para não assustar as pessoas, eles falam zona de instabilidade, mas é turbulência, viu, gente? E ele disse que afivelou, todo mundo afivelou os cintos e entraram nessa zona de instabilidade. Põe instabilidade nisso. Disse que esse avião parece que entrou numa gangorra, ia para cima, ia para baixo, estava numa montanha-russa, ia para o lado, vinha para o outro, só faltou dar cambalhota no ar. Disse que foi um desespero dentro do avião, todo mundo gritando, mas cada um chamando pelo santo da sua devoção, clamando a Deus. Todo mundo botou a boca no trombone, porque é na hora do desespero que a gente se lembra de Deus. Quando nós estamos em bonança, quando o voo está tranquilo, a gente está pensando em outras coisas, a gente está com o pensamento voando, e devemos ser assim, mas não podemos esquecer de Deus, que Deus faz parte. Se nós não acreditarmos em Deus, Deus acredita em nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos uma centelha divina, uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Então ele dizendo, nesse momento de tribulação, todo mundo gritando, ele falou, eu berrei que quase perdi a voz. Mas ele observou, do lado dele, ele estava na fileira do corredor, do lado, no outro corredor, tinha um garoto de uns 8, 9 anos de idade, mas tranquilo, num brinquedinho lá, eletrônico, fazendo um joguinho, plim, 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 e todo mundo gritando, e ele lá, plim, 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 fazendo o joguinho. O menino não se abalou, gente. Diz que aquela tribulação demorou uns 3 minutos, que para ele parecia que era interminável, porque é assim mesmo, quando a gente está num momento de dor, de agonia, parece que o tempo não passa. Quando nós estamos vivendo momentos de bonança, o tempo voa, a gente não vê o tempo passar. Mas no momento de agonia, o tempo é lento, porque a gente está vivendo a intensidade do momento. E aí quando passou aquele momento que ele recuperou a tranquilidade, que ele respirou fundo, ele não se conteve, ele perguntou para o menino, você não ficou com medo? E o menino, as crianças não mentem, viu, gente? O menino olhou para ele assim, bem tranquilo, e falou, não, não fiquei não. Ele falou, mas não é possível. Todo mundo ficou com medo, porque o medo é da natureza humana. E ele insistiu, você não ficou mesmo? Fala a verdade aqui para o tio, nem um pouquinho? Ele falou, nem um pouquinho. Não se abalou? Não, não tive medo, fiquei tranquilo mesmo. Então você deve ter um segredo. Qual que é teu segredo para você não ter ficado com medo? Ele falou, eu não fiquei com medo porque o meu pai é o comandante desse avião. Então a confiança do filho, porque o pai estava lá no comando do avião. Então ele estava sossegado, porque ele tinha colocado a vida dele, a segurança dele, nas mãos do Pai. Nós acreditamos realmente em Deus ou não? Eu acredito que Deus está no comando da minha vida ou não? Porque a nossa vida é uma viagem de avião. Atravessamos momentos de tranquilidade. E nesses momentos de tranquilidade a gente viaja, a gente se esquece de Deus, está tudo bem, está tudo bom, está tudo maravilhoso, latinha na mão. A gente leva a vida, deixa a vida me levar, como diz o samba, né? Mas quando vem a tribulação, a gente se desespera. E a pergunta é, por que eu me desespero? Eu devo ter a preocupação no momento de dor, de agonia, mas eu tenho que confiar em Deus, porque Deus está no comando. Eu acredito nisso ou não? Deus está no comando, gente. Então o que nós precisamos é ter a fé verdadeira, é acreditar, porque Deus está conosco sempre. As pessoas procuram por Deus nas religiões. As pessoas procuram por Deus nos templos faraônicos, edificados com pedrarias importadas. As pessoas procuram Deus nos altares, edificados com filigranas de ouro, pedras preciosas. As pessoas procuram por Deus nas filosofias. E nós sabemos que Deus está em tudo.
Deus está em tudo, está em toda parte. Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Nessa pergunta, Kardec já despersonifica a figura humana que as religiões criaram de Deus na figura humana. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, e as religiões fizeram Deus à imagem do homem. Nós invertemos. Muitas religiões personificam a figura de Deus, aquele velhinho de barbas brancas, irritado com os filhos desobedientes, mandando para o fogo interno para queimar pela eternidade, e para dar a premiação para viver no paraíso do fazer nada pela eternidade. Eu não sei o que é pior. Mas Kardec, quando ele faz a pergunta o que é Deus, ele já despersonifica essa figura humana de Deus. Ele pergunta, o que é Deus? E os espíritos respondem, é uma inteligência. É a inteligência suprema do universo. É aquele que deu tudo. Mas eu quero me ater à segunda parte dessa resposta, quando eles respondem, a causa primária de todas as coisas. É nisso que consiste o entendimento de tudo. Por quê? Se ele é a causa primária de tudo, nada existe fora dele. Tudo que existe, existe em Deus. Nós existimos em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós somos uma partícula divina, nós já dissemos, aquela centelha divina que teve origem no próprio Criador. Nós somos seres divinos. Nós detemos na nossa essência as potencialidades inimagináveis do Espírito. E somos capazes de superações inimagináveis quando nós acreditamos em Deus e acreditamos em nós. Somos capazes de tudo, por essa razão Jesus dizia, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, sereis capazes de dizer a essa montanha, vai daqui para lá e de lá para cá. Porque quando nós temos esse estado de consciência, nós sentimos a presença de Deus em nós. E é por essa razão que aí reside um paradoxo, porque as pessoas procuram por Deus nas filosofias, nas religiões, nos templos, nos altares. E apesar de sabermos que Deus existe em tudo, Deus está em toda parte, nós poderemos dizer, você não vai encontrar Deus em lugar nenhum. Isso é um paradoxo. Você não vai encontrar Deus em lugar nenhum, se não encontrá-lo primeiramente dentro de você. Porque Deus habita em nós. Nós somos o templo sagrado onde o Altíssimo habita. Ele habita em nós. Nós é que não descobrimos a presença de Deus em nós. E quando você descobrir que Deus habita em você, que Ele habita em cada um de nós, é por essa razão que se diz entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra de origem grega que significa a manifestação de Deus em você. Quando você é tomado por um entusiasmo, é a manifestação de Deus em cada um de nós. Você sente a força do comando dessa inteligência suprema que é a causa primária de todas as coisas em você, e você se torna invencível, você se torna uma pessoa vitoriosa, você vai conseguir transformação em tudo, começando por você, porque as transformações começam em nós. Não adianta eu querer transformar o mundo se eu não me transformar primeiro. Não adianta eu querer transformar o meu semelhante, o meu vizinho, o meu irmão, minha esposa, meu marido, se eu primeiro não me transformar. Então a transformação começa dentro de nós. E quando nós percebemos a presença, a manifestação de Deus em nós, nós somos tomados por um entusiasmo. O entusiasmo que é contagiante, ele é envolvente, ele transmite energia, credibilidade. Foi assim com o apóstolo Paulo.
Paulo, quando descobriu a presença de Deus nele, ele se tornou invencível. Ele venceu os grandes obstáculos em nome do Cristo, em nome de Deus, ele venceu tudo. Ele foi apedrejado, ele foi feito prisioneiro, ele foi massacrado, foi perseguido, mas em nome do Cristo ele não se deteve jamais, porque o Cristo, Deus estava nele, e ele era a manifestação viva do Cristo. Aonde Paulo visitava, cada cidade onde ele ia, ele começava a fazer a pregação em praça pública, e logo se juntava uma aglomeração, porque a palavra de Paulo era vibrante, transmitia energia, credibilidade, as pessoas se sentiam magnetizadas, e logo alguém o convidava para ir cear na sua casa, e ele começava com o evangelho naquela casa, que acabava se transformando nos primeiros núcleos cristãos em cada cidade que ele visitava. Tem uma palavra de origem oriental que eu acho a coisa mais linda, gente, porque traduz, independente de filosofias religiosas, tem uma palavra que ela traduz perfeitamente o que eu estou dizendo isso a vocês. É namastê. Aliás, Jesus, nas bem-aventuranças, ele nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A psicologia diz que nós vemos no outro aquilo que está em nós. O mal que eu vejo no meu semelhante é o mal que está em mim. O mundo que os meus olhos revelam à minha consciência é o mundo interior que está dentro de mim. Por isso, quando a pessoa está naqueles momentos negativos, naqueles momentos de insatisfação, de revolta, ela não consegue ver coisas boas, porque a maldade, as coisas ruins estão dentro de nós. Por essa razão, Jesus dizia: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você tem fé, tem fel, se você tem negativismo, sentimentos de mágoa, de ódio, de revolta dentro de você, você não consegue transmitir coisas boas, porque você destila aquilo que está dentro de você. É assim. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, a pessoa que não tem maldade, ela olha para o seu semelhante e não vê maldade. Ela vê no seu semelhante a presença de Deus, que está em cada um de nós. Nós somos representantes do Cristo, nós somos representantes de Deus, nós somos a imagem de Deus. Namastê, é essa palavra de origem oriental que significa que a pessoa já entrou num estado de consciência que ela já percebeu a presença de Deus nela. E ela olha para o seu semelhante, ela vê no seu semelhante a presença de Deus. E é uma saudação que significa o seguinte: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Porque Deus está em cada um de nós. Deus habita em nós. Então nós temos que descobrir a presença de Deus em nós. Segurar na mão de Deus. E não ter medo, ir para frente, porque o porvir, o amanhã, me espera. E com Deus, nada me detém, eu serei um vitorioso, porque eu não temo o amanhã, porque Deus está comigo. Por essa razão, Jesus dizia: viva cada dia com alegria no coração, porque o amanhã Deus pertence. A cada dia basta seu mal. Significa, cada dia que passou, gente, esquece os problemas daquele dia, vira a página, porque amanhã é outro dia, onde tudo se renova. Onde você pode recomeçar tudo de novo, porque a cada manhã, quando você desperta, Deus renova para você tudo na sua vida. Depende apenas de nós. As pessoas não conseguem ser felizes,
Porque ficam remoendo o passado, não esquece o passado, fica remoendo melindres, mágoas, desentendimentos, sentimentos de ódio, de negativismo. Ai, aquela minha cunhada, faz 2 anos que ela pediu um tupperware emprestado, até hoje não devolveu. Esquece o tupperware, vira a página, compra outro, dá de presente para ela. A gente fica remoendo aquelas coisas, picuinhas, querelas, e não consegue ser feliz. A gente antecipa o amanhã, as agonias do amanhã. Viva cada dia com alegria, porque o amanhã a Deus pertence. A gente antecipa as dores do amanhã, porque não confiamos em Deus. Mas temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Eu tenho que segurar em Deus e seguir em frente, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque o amanhã a Deus pertence, mas a minha atitude, os meus pensamentos, as minhas emoções, fazem a diferença para o amanhã ser melhor, para eu ajudar a Deus me ajudar. Se eu não ajudar a Deus me ajudar, se eu não me ajudar, Deus vai fazer de tudo. Eu vou ser a semelhança do caipira que dizia: a sorte é um cavalo encilhado. Ele passa e você não monta, mas se você não montar, ele vai embora e você perdeu a montaria. Todos os dias passa um cavalo encilhado e a gente deixa ele embora. Tudo. A cada manhã, quando nós acordamos, é por essa razão que a palavra acordar, quando nós a decompomos em sílabas, significa acordar, dar um colorido. Dar um colorido para a nossa vida. Viver de uma forma com intensidade, com alegria no coração, porque tudo se modifica a cada momento, de hora em hora, Deus melhora. Depende de mim, eu tenho que dar a minha contribuição, e o grande segredo de tudo isso começa aqui e aqui. Nós somos seres movidos por emoção. O ser humano é um ser emotivo por excelência, tudo em nós é emoção. E a nossa emoção, ela transita pelo pensamento e pelas nossas palavras. O nosso pensamento é a exteriorização mental das nossas emoções. Enquanto que a palavra é a exteriorização articulada, verbal, da nossa emoção. Por isso que diz, a boca fala daquilo que está cheia, o coração. Então, nosso pensamento, a física quântica já descobriu que no universo tudo é energia. Aliás, eles vieram descobrir alguma coisa, assim, algumas décadas atrás, a física quântica descobriu que o universo é energia pura. Eles vieram descobrir algo que os espíritos disseram a Kardec em 1857, no Livro dos Espíritos, quando eles disseram: o universo é energia, o universo é energia pulsante. O universo é um organismo vivo, de energia pulsante. E a energia mais poderosa que rege o universo é o amor de Deus. No amor de Deus, tudo se harmoniza, tudo se equilibra. Por que nós não nos equilibramos no amor de Deus? Se o universo se harmoniza e se equilibra no amor de Deus, se a natureza que nós vemos assim, quanta paz, quanta energia, quanta coisa boa, se o universo e a natureza se harmoniza no amor de Deus, por que nós vivemos em desarmonia? Os Espíritos vêm esclarecer, dizendo que a alma humana, ela aguarda na sua essência segredos intrincados e profundos. A semelhança de um lago enorme, que quando ele está em repouso, ele reflete a imagem do céu e a luz do sol. Mas, se essas águas ficarem revoltas e entrarem em turbulência, elas revolvem das suas profundezas toda sorte de impurezas e a trazem à superfície. E não mais reflete a imagem do céu e nem a luz do sol. A alma humana é semelhante ao lago. Porque nós estamos constantemente em conflito, em turbulência, em agonias. Nós estamos fora, nós estamos revolvendo tudo aquilo de ruim que está dentro de nós, a semelhança do lago.
e deixamos de refletir a sintonia divina. Por essa razão, quando nós estamos em equilíbrio, em oração, nós estamos em sintonia com o Altíssimo e estamos em contato com as melhores energias do universo. As energias mais profundas e puras do universo é do amor de Deus, as energias pulsantes do universo. Quando nós estamos em sintonia elevada de oração, de amor, de carinho, de amizade, de respeito, de desejo de fazer o bem, nós elevamos o nosso pensamento é energia pura. A ciência já descobriu que o nosso pensamento é energia. Tanto que a medicina considera a morte física quando eles colocam aquele aparelho do eletroencefalograma e não registra mais atividade nenhuma. A ciência considera, quando se coloca aquele aparelho, os eletrodos do eletroencefalograma, registra um gráfico. Aquele gráfico é o registro físico da nossa energia mental. A ciência considera cerebral. É a nossa atividade cerebral que registra lá. E eles consideram que a morte ocorreu quando eles colocam o aparelho e não tem mais atividade nenhuma. Só que eles se atêm muito à parte material e o Espiritismo vem nos trazer informações mais profundas, dizendo que o cérebro é simplesmente um intermediário, porque o agente que atua sobre o cérebro para criar a energia, porque a ciência diz que o nosso pensamento são energias eletromagnéticas. E os Espíritos dizem, olha, o agente que atua sobre o cérebro para criar essa energia eletromagnética, atividade cerebral, o agente é o princípio inteligente, é o espírito. É o espírito que atua sobre a matéria, sobre o cérebro, que é o canal do qual o espírito se utiliza para se manifestar na matéria e controlar todas as atividades do nosso corpo físico, e mesmo que inconsciente. Então, quando o espírito, pela morte, o espírito se afasta, ele rompe os laços que une o espírito ao corpo material e ao cérebro, o cérebro é simplesmente matéria morta, porque o espírito deixou de atuar. Então, o que os espíritos dizem? Que o nosso pensamento, ele tem uma densidade vibratória específica de acordo com o diapasão vibratório das nossas emoções. Emoções de amor, de carinho, de respeito, de fraternidade, de desejo de fazer o bem. São pensamentos elevados em forma de luz, porque cada emoção no qual o pensamento é a exteriorização mental daquilo que está no nosso coração, ele tem uma energia específica de acordo com esse teor vibratório da nossa emoção, e pensamentos elevados, emoções de amor, de carinho, de amizade, de afeto, são emoções que geram energia quintessenciada, energias de luz. Por essa razão que os pintores antigos, quando iam retratar algum santo, a gente via em torno da cabeça daquele santo aquela luz amarelada, azulada, esbranquiçada, que na verdade o pintor ele era um sensitivo. Ele estava retratando a exteriorização mental do pensamento de um santo, que é de amor, de amizade, de desejo de fazer o bem, refletido naquela luz. Então o nosso pensamento é a semelhança quando você pega e joga uma pedra num lago. Você vê aquelas ondas indo embora. O nosso pensamento é assim. Ele se espraia, ele vai embora para o universo. Não tem barreira para o nosso pensamento. Ele vai embora para o universo. E aí entra uma palavra-chave, que se chama sintonia vibratória. Sintonia vibratória. Nós entramos em sintonia vibratória online, em tempo real, com espíritos encarnados e desencarnados, e no universo, com aquelas energias, as melhores energias do universo. Nós entramos em sintonia online, em tempo real, com espíritos que amam, espíritos felizes, espíritos que desejam bem,
E o nosso pensamento, ele vai e volta para nós mesmos. É quando a gente se sente fortalecido, a gente se sente bem, nós. É o entusiasmo que toma conta da gente. Nós angariamos as melhores energias do universo, porque o universo conspira a nosso favor. Por que se diz que o universo conspira a nosso favor? Porque são só energias elevadas, energias de amor. No amor de Deus, o universo se equilibra e se harmoniza. Então a gente recebe aquele influxo de energias e a gente se sente feliz. Aquele processo de mitose, que é a multiplicação das células. Nossas células têm um segredo. Em média, elas têm em torno de 75% de água. A água é excelente condutora de energia. As nossas células, elas se nutrem dos alimentos sólidos que nós ingerimos, líquidos, das energias do universo, mas principalmente das nossas energias mentais. Então, quando você gera essa energia, você sente essa energia voltar para você, você se sente feliz, você sente que o universo conspira a seu favor, você se sente bem. As suas células, que nesse processo da mitose, que é um processo de multiplicação harmônico, elas vão se multiplicando de forma harmoniosa. Elas se nutrem de todos esses elementos que nós falamos, mas principalmente da nossa energia emocional e mental. Então você está carregando as suas células desse processo todos os dias, com energias boas, energias luminosas, energias que te fazem bem. Você se sente fortalecido, o teu corpo adquire uma imunidade, parece que doença nenhuma te pega. A pessoa que está de bem com a vida, que está nesse clima de amor, nesse estágio de pensamentos elevados, ela se sente fortalecida. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Segundo Hahnemann, ele descobriu no processo da homeopatia que nós temos a energia vital. A energia vital, em tese, segundo Hahnemann, se nós estivéssemos em equilíbrio, fôssemos pessoas, mas nós somos, infelizmente, ainda em condições de desequilíbrio, porque a gente vive mais conflitos do que harmonia. Nós geramos doença para nós mesmos. Mas segundo Hahnemann, se a gente vivesse em harmonia, o que é impossível só se a gente ficasse só aqui, no Obreiros do Amor e Misericórdia, vira só aqui, aí sim, gente, não tinha conflito, que coisa maravilhosa, só pensando em Deus, fazendo bem, fazendo caridade, isso é uma coisa maravilhosa. As nossas células se sentem fortalecidas, então essa energia vital, ela seria suficiente para debelar qualquer corpo estranho que há dentro do nosso organismo, que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós não precisaríamos de tratamento, em tese nós teríamos uma aura de saúde, nós viveríamos de forma saudável, com saúde. Esse é o princípio de Hahnemann. O inverso também é verdade. Quando nós vivemos aqueles conflitos íntimos que a gente ainda não aprendeu a diferenciar, por isso Jesus dizia, vigiai e orai. Nós temos que estar num estado de consciência para perceber quando nós estivermos bem, interrompermos aquele processo de desequilíbrio, fechar os olhos, respirar profundamente, porque quando você se respira, fecha os olhos, pensa em Deus e respira fundo, você se harmoniza. A gente se harmoniza. Quando você estiver um momento assim de muita tribulação, vai num lugarzinho afastado, fecha os olhos, eleva teu pensamento para Deus, respira fundo. E aí você pede que Deus te dê equilíbrio novamente. Você vai se equilibrar. Por isso Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai não o vizinho, vigiar não o outro, vigiar a mim mesmo. Para eu perceber quando eu não estiver bem. Vigiai e orai. Porque aí eu busco o recurso da oração. Que é o recurso para eu entrar em sintonia com as energias mais elevadas do universo. Então, quando a pessoa, ela vive esses conflitos, ela vive só reclamando de tudo, porque como a gente reclama, gente, a gente reclama que chove demais, a gente reclama que fez calor demais, a gente reclama
que fez frio demais, reclamamos porque deu uma seca muito forte, a gente reclama de tudo. Nós sabemos que no inverno faz frio, e que no verão faz calor e chove, mas a gente reclama. Podia chover, mas podia chover tanto. Na verdade, a gente só fica reclamando, em vez de olhar o que a gente pode fazer para melhorar em termos educativos, deixar de jogar lixo na rua. Eu fico triste quando vejo pessoas jogando lixo na rua. Que pena, nós não aprendemos que nós estamos fazendo contra nós mesmos, que a gente dá o tiro no próprio pé, depois vem as enchentes, entope bueiro. A natureza, ela nos cobra as atitudes que nós tomamos. Então a gente fica reclamando, a gente reclama de tudo, nós somos reclamões por excelência. Porque a gente nunca está satisfeito com nada. Não que a gente deva estar satisfeito, não, a gente tem que sempre em busca de alguma coisa melhor, de se melhorar, mas não no sentido negativo de ficar só na reclamação improfícua. Nós temos que buscar o melhor, temos que estar insatisfeitos, não, eu vou melhorar sempre, mas no lado positivo. É por isso que brincamos com vocês no começo. Tudo está bom, mas pode melhorar. E esse é o objetivo que nós temos que fazer. O objetivo do Espírito, nós somos espíritos em experiências a caminho da perfeição, que é o destino de todos nós. Nós temos 2 caminhos para atingirmos a perfeição. O primeiro é pelo amor, e o segundo, pela dor. A gente já sabe que é assim. Mas como ainda não aprendemos a amar, como é difícil amar, a gente só ama aqueles que são os bacanas para nós, né? Como eu amo o Niltinho. Mas é fácil amar o Niltinho, gente. É difícil. Não sou gay, não, hein? Também nenhum desmérito nisso daí. Se fosse, ia falar, te amo do mesmo jeito. É difícil a gente amar os desafetos. A gente não consegue perdoar. Nós somos pessoas que reclamam, nós somos negativos, nós somos aqueles que olham para o vizinho e fica preocupado com a vida do vizinho, vigiar e orar. E a gente começa a vigiar o vizinho. Olha, comprou um carro novo, esse deve estar roubando, deve estar assim com algum político lá de Brasília. A gente fica incomodado que o vizinho está evoluindo. A gente fica no estágio de maledicência. A gente passa perto de algumas pessoas e alguém está falando mal de outra pessoa. A gente sente aquele comichão na língua, aquela coceira, dá até urticária. Se a gente não entrar na conversa para apagar o fogo com gasolina, a gente se sente mal. E a gente entra na conversa e lenha, falando mal do outro. Então a gente se entrega a sentimentos tão pequenos, de mágoa, de ódio, de melindres. Guardamos rancor, gostamos da maledicência, sentimos inveja, reclamamos de tudo. E isso é energia. É energia, uma energia densa, pesada, deletéria, doentia. E da mesma forma que o pensamento de amor, que é luz, o pensamento negativo, ele é denso, ele é pesado, ele é doentio. E ele também vai embora para o espaço, não tem barreira. Ele vai e volta agregado de todas as coisas ruins que encontrou no meio do caminho, porque na sintonia vibratória do ódio, da desgraça, das coisas negativas, nós vamos entrar em sintonia online, em tempo real, com espíritos que odeiam, que têm mágoa, que têm ódio. E aí chega aquela sexta-feira que a gente não se aguenta. E as nossas células se alimentando daquela energia que começa a criar desequilíbrios físicos. Nós vamos chegar lá. Mas é aquele pensamento que volta assim, a gente sente aquela cabeça pesada. Chega a sexta-feira que fala assim, nossa, eu estou com a cabeça pesada, uma dor de cabeça. Parece que tem um elefante aqui no meu ombro. O que será que está acontecendo comigo? Eu preciso procurar um centro forte para tomar um passe de descarrego, um banho de sal grosso, um passe com galho de arruda, tem que ser o pé de arruda inteiro. Não precisa de nada disso. Eu só preciso mudar a minha faixa mental
de pensamentos, vibrações e de emoções. Eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso calibrar as minhas emoções. Porque eu estou adquirindo doença para mim mesmo. Mágoa significa má água. É quando a pessoa não esquece aquela coisa, ela fica guardando. Nós somos ávaros. A gente guarda aqui no peito, represa no peito aquele sentimento ruim. Chega no momento que a pessoa tem tanta mágoa que ela não consegue nem respirar direito. Meu Deus do céu, eu não esqueço, eu não perdoo nunca. Má água. As águas das nossas células estão ficando carregadas de energias doentias, desequilibradas, que vão se transformar em doenças. Na verdade, muitos tumores, eles têm origem em sentimentos de ódio e de mágoa, de ressentimento, de rancor, quando é muito profundo que a pessoa começa a cultivar. O processo da mitose, que é um processo harmônico, ele entra em desarmonia e começa a criar tumores. Muitos tumores são de origem no sentimento e no pensamento, com energias destrutivas, porque a gente se autodestrói. Os espíritos dizem que o sentimento do ódio é a pior energia, é um veneno, na verdade é um veneno. A energia do ódio, da mágoa, do ressentimento, é um veneno, no qual a pessoa que odeia, ela pensa no outro com o sentimento do ódio, ela toma o veneno todo dia na esperança que o outro morra. Mas quem está se envenenando é ela mesma. Somos nós que nos envenenamos com os nossos pensamentos pequenos, negativos, e adquirimos doenças. Lógico que nem tudo é isso, mas eu posso dar a minha contribuição. Lógico que tem as doenças kármicas que a gente pediu antes de reencarnar. Eu quero passar por aquele processo. Mas a partir do momento em que eu mudar o meu padrão vibratório de emoções, de sentimentos, eu começo a inundar as minhas células com energias positivas, de saúde. E podem ter certeza que o tratamento espiritual e o tratamento médico vai surtir efeito com muito maior rapidez quando eu mudar o meu padrão vibratório de emoção e de sentimento. O amanhã Deus pertence, Deus nos provê tudo, mas eu tenho que ajudar a Deus a me ajudar, mudando as minhas atitudes, meus pensamentos e as minhas emoções. Porque pensamentos negativos não é só doença física, não. Começa no desequilíbrio mental. André Luiz fala da nossa casa mental, a origem do nosso pensamento. As pessoas falam assim: eu tenho que procurar um centro espírita, porque eu estou vivendo um momento de perturbação. Um obsessor me agarrou, não me dá trégua, eu não consigo dormir, vivo tendo pesadelo, acordo mais cansado do que quando eu deitei. Eu não tenho mais sossego na minha vida, porque esse obsessor é terrível, ele me agarrou e não me dá sossego mais na vida. Nem sempre é assim. De um modo geral, obsessor nenhum invade com violência a nossa casa mental e agarra a gente à força. Os nossos pensamentos direcionam a sintonia vibratória. Tem um pensamento que diz: me diga com quem andas, e eu te direi quem és. Nós poderíamos dizer o seguinte: me diga o que pensas, e eu te direi com quem andas. Porque nós elegemos as companhias espirituais pela sintonia vibratória do nosso pensamento. Aquela figurinha que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro é verdadeira, é simbólica, mas é real. Eu tenho do meu lado o meu mentor, o anjo da guarda, o espírito que quer o meu bem, que veio com essa missão para me ajudar a atravessar as turbulências da vida. E ele fica me falando: não vai por aí, esquece, perdoa,
Mas eu fico aqui alimentando o diabinho que fala, não perdoa não, vibra ódio, aquela pessoa não vale nada, vamos destruir ela. Para quem é que eu dou ouvido? Para quem é que eu dou sintonia mental? Então a nossa casa mental, segundo o André Luiz, ele compara a nossa casa mental com uma casa. Uma casa abandonada, no qual não tem luz, e a pior coisa que tem para uma casa mental, ela está no escuro. A escuridão traz depressão, nos deprime, nos faz mal. Então uma casa em que a pessoa gera pensamentos de escuridão, de mágoa, de ódio, de ressentimento, ela fica com as portas e janelas escancaradas, porque o dono não está tomando conta da casa dele, da casa mental. O que é que acontece com uma casa abandonada, com portas e janelas escancaradas? Entra o vento, entra o frio, entra a chuva, começa a criar resíduos opressivos, picumãs na casa. Entra o rato, entra a barata, entra o gato, entra o cachorro, entra o ladrão, entra o vagabundo, entra o necessitado. Todo mundo invade. Por quê? Encontrou a porta aberta. A porta está aberta. É assim que funciona. Quando nós começamos a emitir pensamentos negativos, de ódio, de mágoa, de ressentimento, nós estamos convidando, é como se estivesse colocando aqui na nossa casa mental, aquele aviso luminoso que fica piscando ainda, entre sem bater. E eles vêm, e não bate não, eles entram sem pedir licença, porque encontram a sintonia vibratória. Aí sim, depois que entra, eles bagunçam. E o que é pior, nós gostamos de jogar nas costas do obsessor. O obsessor acabou com a minha vida. Não, o obsessor não faz nada, ele simplesmente potencializa aquele mal que já está em nós. A gente dialoga com o obsessor sem perceber, a gente fica pensando, não gosta daquele cara, ele não gosta mesmo, não vale nada. Aí a gente fica conversando com o obsessor, porque confunde os nossos pensamentos pela sintonia vibratória. A gente se compraz, ele vem pelo sentimento, pela sintonia. Então começa processos obsessivos, que a pessoa tem que ir para o centro. Quando chega no centro, passa pela orientação, aí fala assim, você vai ter que fazer 6 semanas de desobsessão. E a pessoa faz. Faça pela desobsessão, os obsessores são encaminhados, são beneficiados, mas a pessoa não se modifica. A gente continua do mesmo jeito, falando mal do vizinho, com inveja, falando mal dos outros, com pensamentos negativos, reclamando da vida, que está tudo ruim, com sentimento de ódio, de mágoa, alimentando todas essas coisas ruins. Eu não resolvi o problema, eu não curei a ferida, eu espantei a mosca. Eu continuo gerando energia, atraindo novos obsessores, porque o que não falta é obsessor, é a mosca. O que não falta é mosca para vir para a ferida. Eu continuo alimentando e a minha vida se torna uma droga, fica ruim, tudo dá errado, eu estou infeliz comigo mesmo, porque o mal que eu vejo no meu mundo exterior é o mal que está em mim. A vida é um espelho, reflete o nosso mundo interior, é um espelho que reflete a nossa própria imagem. Então, quando o meu pensamento é dessas formas, as minhas emoções são desencontradas, descontroladas, de conflitos, eu gero para a minha vida um verdadeiro inferno. Uma ocasião, em uma palestra, me perguntaram, Demarque, quando eu morrer, será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? A gente não precisa morrer para ir para o céu ou para o inferno. A gente faz da nossa vida o inferno ou o paraíso. Depende só de nós. Por isso que Jesus dizia, edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Eu falei alto assim para ver se o pessoal lá atrás está ouvindo. Está ouvindo bem lá? Beleza. Então, gente, nós é que contribuímos saúde ou doença, alegria ou tristeza,
felicidade ou infelicidade, sucesso ou fracasso, depende de nós. Deus nos dá todos os recursos, todos os dias, acordar, dar um colorido para a vida. Einstein dizia que a vida é uma equação matemática, em que ele diz que essa equação ela é composta de várias variáveis que no fim dá um resultado. Se você não modificar nenhuma das variáveis que compõem essa equação, o resultado é sempre o mesmo. Então a gente tem que começar a se modificar, mudar algumas variáveis, começar a ser mais paciente, mais tolerante, fazer um exercício, porque não é fácil a gente esquecer melindres, esquecer as mágoas, mas é um benefício em nosso favor. Quando eu odeio, quando eu não esqueço as mágoas, quando eu cultivo ressentimentos, eu estou jogando contra o meu próprio patrimônio. Eu estou chutando contra o meu próprio gol, eu estou marcando gol contra. Quando eu conseguir perdoar, quando eu conseguir esquecer as mágoas, ressentimentos, eu estou criando novas opções para a minha vida, eu estou mudando as variáveis daquela equação e o resultado vai mudar. Se eu não me modificar, eu vou continuar semelhante a essa pessoa que passou 6 semanas no tratamento e continua pensando, ela volta com outros obsessores. Nossos pensamentos são energias e nós nos alimentamos dessas energias, a nossa vida fica enredada nessas energias que nos envolvem. Nós criamos uma aura ao nosso redor, aura de saúde, aura de doença, aura de alegria, aura de tristeza, aura de sucesso, aura de fracasso. Nós somos seres divinos que precisamos acreditar em nós mesmos, porque nós somos capazes, nós somos filhos de Deus, e Deus está no comando. E Ele espera que a gente não se abale diante das agruras da vida, das turbulências, porque se eu acredito mesmo em Deus de verdade, eu sei que Ele está no comando, e vai estar tudo certo no fim. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que mudar algumas das variáveis da equação da vida para que o resultado seja diferente. Eu sou um ser divino. Deus habita em mim. Deus não está nos grandes templos, Deus não está em lugar nenhum, Ele está dentro de mim, porque eu faço parte de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Eu vivo em Deus, é por essa razão que eu preciso acreditar e sentir Deus em mim. Porque se eu não acreditar em Deus, o problema é meu. Porque Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Ele sabe quem é você. Ele sabe da vida de cada um de nós. Porque Ele está dentro de nós. Jesus dizia: não cai um fio de vosso cabelo sem que o Pai o saiba. E eu fico pensando, Niltinho, como é que pode ser isso? Eu não vou entrar nem no mérito se existe vida em outros planetas ou não, eu vou pegar só o nosso planeta Terra. O último censo detectou que são 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo, encarnado. A população mundial é 7 bilhões e 500 milhões. Os espíritos dizem que desencarnado, gravitando na atmosfera terrestre, são 3 vezes mais. Então, 22 bilhões e 500 milhões, mais 7 500, dá 30 bilhões. E eu fico pensando, porque Jesus ele usou de uma forma figurativa, mas Ele não falou uma mentira, Ele falou verdade. Como é que Deus sabe de tudo o que acontece comigo? Se cai um fio... Ele falou de forma simbólica, Ele quis dizer, Ele sabe tudo o que acontece com a gente. Ele acompanha nossos passos. Ele sabe do seu pensamento mais íntimo, do seu sonho mais sagrado. Ele torce por você. Ele enxuga as suas lágrimas nos momentos de aflição. Ele está contigo. Nós é que não percebemos a presença dEle. Ele fala conosco no silêncio da alma. E a gente não ouve, porque a semelhança do lago, nós estamos em turbulência.
perdemos a sintonia com o divino. E eu fiquei pensando, mas como é que pode ser só aqui na Terra? Não vamos esquecer os outros planetas. 30 bilhões de espírito encarnado e desencarnado. E eu fico imaginando no meu pensamento humano, na minha condição humana, eu fico pensando que onde Deus está, meu pensamento pequeno, aonde Deus está não tem problema de espaço. Então eu fico imaginando 30 bilhões de tela de televisão, em cada uma delas nós estamos lá. Então ele fica olhando, olha lá, olha o Newton, olha. Será que é assim? Não é não. Eu vou contar uma história para vocês só para refletir o que significa isso e para a gente poder entender, fazer uma analogia humana. A questão de uns 10 anos atrás, minha mãe já estava no final da sua existência e ela morava em Bauru. E uma das minhas irmãs ligou e falou, olha, mamãe não está bem não, mas ela quer ver as duas irmãs delas que moravam em São Paulo. Traz as tias para cá, porque a mamãe quer conversar com elas. E a gente sabia que ela já estava no fim da vida. Liguei para minhas tias e num sábado pegamos a Castelo Branco em direção a Bauru. A minha tia que foi no banco da frente tinha 88 anos de idade. E quando nós passamos no primeiro posto de pedágio, o meu carro tem aquele aparelho, não estou fazendo propaganda não, viu gente? É só para exemplificar. Tem aquele aparelhinho do sem parar. Todo mundo entrou na fila, eu fui naquela do passa rápido, né? A cancela abriu, eu passei. A minha tia de 88 anos olhou assim para mim e falou, nossa, mas você é muito esperto. Eu falei, por que, tia? Todo mundo parou lá para pagar, você veio para cá, o negócio levantou aí, você passou e não pagou nada. Eu falei, não é bem assim não, deixa eu te explicar. Aí eu mostrei para ela, tá vendo esse aparelhinho aqui? Ela falou, tô. Eu falei, isso aqui é um sensor. Quando a gente passa no praça de pedágio, lá em cima tem um outro sensor, que ele manda um sinal, ele lê o sinal do meu sensor, manda esse sinal para um satélite que está a 600 km de altitude, esse satélite recebe esse sinal, manda para a central sem parar, que lê o sinal, identifica a minha placa, verifica se eu paguei a fatura, devolve o sinal para o satélite, ele manda para a praça de pedágio, libera. Porque se eu não paguei a fatura, o pedágio também não libera. Ela falou, nossa, que confusão, não entendi nada. E eu compliquei mais ainda. Eu falei, e o banco já debitou na conta também. Ela falou, meu Deus do céu. O que eu quero dizer, gente, é que nesse estágio de evolução que nós estamos ainda tão... A gente já inventou uma geringonça, uma engenhoca desse tipo, que faz tudo isso em fração de segundo. Por isso que eles pedem para você diminuir para 40 por hora, porque se passar muito rápido, não dá tempo de fazer todo esse processo. E não paga a fatura para você ver. Ele não abre, não. Porque ele já checou lá. A placa do teu carro, fatura se você pagou, se não pagou, e libera se você pagou, se não pagou, não libera. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos um sensor, nós somos uma partícula divina, nós somos um chip divino, que mandamos mensagem em tempo real, online, para Deus. E Deus, que é a inteligência suprema do universo, Ele recebe o sinal de cada um de nós, Ele processa, Ele verifica a nossa fatura, Ele vê o que nós estamos, onde que nós estamos deixando de pagar a conta. Ele conversa conosco, Ele nos acalenta, Ele enxuga nossas lágrimas, Ele acompanha nossos passos, Ele fala conosco e a gente não ouve. A gente não ouve, ele manda o WhatsApp para a gente, meu filho, como é que você está aí? E a gente aqui está na tribulação do dia a dia, deixa para lá, eu respondo depois. Gente, nós precisamos entrar em sintonia com o divino, porque nós somos seres divinos, nós precisamos acreditar que somos seres divinos, que podemos tudo. Por essa razão, Paulo de Tarso, o grande apóstolo, que sentiu a manifestação de Deus dentro dele, e ele descobriu que podia tudo. Ele tem uma frase que deveria servir como um mantra para nós, repetimos toda hora, porque nós somos fracos, a nossa fé ainda titubeia, a gente esquece que Deus está no comando, a gente fala graças a Deus da boca para fora, mas na hora da tribulação a gente bota a boca no trombone, reclama de tudo e perdemos a confiança em Deus. Paulo dizia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso deveria servir como um mantra
para nós, todos os dias, a gente acordar e falar: hoje vai ser um dia diferente, maravilhoso, abençoado, porque Deus está comigo, porque Ele sempre está. E eu estou com Deus. A semelhança do lago, eu tenho que buscar a minha paz interior, descobrir a presença de Deus em mim, colaborar com Deus, porque Jesus nos disse: viva cada dia com alegria no coração, apesar das dores, das dificuldades, procure o lado feliz da vida. E para encerrar o nosso bate-papo, a reflexão dessa manhã, eu gostaria de recordar uma página de Chico Xavier, psicografia da irmã Sheila, Espírito Irmã Sheila, psicografia de Chico Xavier, que fala da alegria, porque hoje é dia de alegria. Hoje é o dia que nós estamos aqui, esse sol que brilha, esse ambiente de paz, de harmonia, de espiritualidade, nós que viemos buscar alguma coisa, sentir que Deus, que as energias, que o universo conspira a nosso favor. Deus nos criou para ser felizes e nós temos obrigação de ser felizes, porque o dia que você estiver muito feliz, o dia que você estiver muito feliz, Deus estará feliz com você. Então a irmã Sheila diz: alegria. Alegria é o cântico das horas em que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Por toda parte brotam flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no seio da terra, e o ínfimo grão de areia inundado pela luz do sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Por isso, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, volve os olhos para a face risonha da vida e alimente a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas, porque a rosa oferece o perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Bom demais. Obrigado. Espetáculo, hein? Falei para vocês que era bom. Olha, a palestra é maravilhosa e os livros, vou contar uma coisa. Espetaculares. Exatamente a palestra. Vale a pena. Descendo a escada do lado direito. E é isso aí, gente. Nós construímos a nossa realidade. E tem que segurar na mão de Deus mesmo, né? Ou larga, né? Tá igual aqueles dois que estavam conversando. É verdade que Deus resolve tudo? Aí o sábio falou para o moleque: resolve tudo, né? Quem criou Deus? Ah, Deus é causa primária, todas as coisas, ninguém criou Deus, né? Tá bom, então me conta, onde é que estava Deus antes de criar o universo? Aí o sábio falou: sabe onde ele estava? Criando o inferno para levar pessoas como você, que só pergunta besteira. E é por aí mesmo, a gente brinca, mas cada um tem o seu Deus, né? O Deus interior. E para de procurar Deus nas nuvens, o velhinho tocando harpa. Está dentro de você, responsabilidade só tua. Você que veio hoje pela primeira vez no Obreiros, deu para entender porque você está doente? Você quer, só porque você quer. É verdade, e aqui a gente não vai cometer nenhum estelionato religioso, né? O problema é teu, filho. Você vai ter que resolver os seus problemas. Logicamente que aqui a gente dá uma melhoradinha, dá uma reguladinha no motor, tá? Mas se você não mudar, nada vai adiantar. O problema é teu, só teu. Ah, mas eu estou com câncer. Teu. Você entendeu a mitose? Entendeu? Sabe o que é câncer? Desequilíbrio na divisão celular. As suas células se multiplicaram de uma forma errada, anômala, exatamente porque você deu o input, você deu o impulso. Como brecar isso?
Fácil, mude. Só isso, mude. Perdoe-se. O autoconhecimento passa pelo auto-perdão primeiro. Perdoe-se. Se você não se perdoar, ó, dançou. Dançou. A pior mágoa que tem é conosco mesmo. A gente brinca com a sogra, com a cunhada, mas nós nos magoamos a nós mesmos o tempo todo. E a gente foi criado para isso. A gente foi criado na base do pecado, do erro, não pode, não é verdade? Mas está tudo errado. Nós somos responsáveis por tudo. Ninguém aqui é vítima nem da hereditariedade, nem dessa evolução que parece que conspira contra. Sempre conspira a favor. A nossa evolução, ela é adaptativa. Nós temos que nos adaptar àquilo que nos acontece. Não importa o que nos acontece, importa a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Deu para entender? Deu. Se não deu, não tem problema. Recomeçar sempre. Vamos, que atrás vem gente. Não é mesmo? Então agora vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento até nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer a quem nos trouxe a lei, pois o Mestre apenas veio fazê-la cumprir. Nós vamos agradecer a Moisés. Moisés das tábuas sagradas, da Torá, Moisés dos 10 mandamentos. Vamos agradecer a Sócrates, a Platão, a Aristóteles e a dualidade, e a Hipócrates, o grande pai da medicina. Vamos agradecer a Buda, a Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão. Vamos agradecer ao profeta Muhammad, Maomé e as 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão sagrado. Mas queremos expressar nossa profunda gratidão à Santa Igreja Católica, pois foi ela a grande responsável por chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. Agradecemos a Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, a São João Paulo II, e pelo exemplo do amor ao próximo, a elas, a Madre Teresa de Calcutá, e a nossa mentora querida, Evangelho Vivo da Bahia, irmãzinha querida, irmã Dulce, por esta doutrina que nos encanta e que tanto nos conforta. Obrigado, Kardec. E obrigado ao maior dos brasileiros, não só pela imensa obra literária, 458 livros psicografados, mas pelo exemplo de humildade, exemplo de amor, de compaixão e misericórdia. E por fim, vamos agradecer ao maior dos médicos, médico de almas, a Lucas, São Lucas Lucano, que de acordo com alguns autores reencarnou aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua maravilhosa equipe é que nós confiamos os trabalhos de cura desta manhã. E esta equipe maravilhosa vai nos enviando, lá da pátria espiritual, esta cascata de luz que cai sobre nós. Muita luz. Luz que vai caindo lentamente. E que vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças, e que vai limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos.
luz, muita luz. Luz que equilibra o frontal, que higieniza o laríngeo, que humaniza o cardíaco, que equilibra o gástrico, que renova o esplênico, que completa de energia de cura, de autocura, o básico genésico, e que sim, acende de uma só vez todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, nós somos luzes, luzes acesas, luzes interconectadas, interdependentes, luzes. Vamos sentindo esta energia de cura, de autocura, transitando por artérias, veias, linfáticos, tomando conta do corpo físico, levando às células este banquete de energia, uma a uma. Elas com seus receptores de membrana, suas organelas citoplasmáticas trabalhando, suas mitocôndrias produzindo e armazenando energia, levando proteínas ao núcleo, estímulos para a divisão celular, tornando-as de uma forma singular, harmônica, fisiológica, rítmica, impedindo o crescimento de nódulos, tumores, de câncer, de metástases. Sim, nós podemos nos curar uns aos outros, pois o Mestre disse: vós podeis fazer tudo o que posso, e muito mais, e nós o podemos, com foco, força, coragem e fé. E assim ainda recebendo esta cascata de luz que continua a cair, vamos juntos agradecer a Jesus. E nada melhor do que através desse hino de amor que Ele nos ensinou e que certamente um dia irá unir todos os países, todos os povos, todas as crenças e raças, todas as religiões, toda a humanidade, todo o planeta, num só coro, numa só voz de Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de trabalho. Vamos trabalhar. Obrigado, Renato.